Estamos começando o meu, o seu, o nosso podcast de sucesso. Para quem não me conhece, meu nome é Danilo e estou com ele, o Wellington Júnior, mais conhecido como Ju. Pessoal, seguinte, estamos regravando o início do nosso podcast com o André, porque tivemos um problema de áudio e estamos demorando um pouquinho para postar porque estávamos esperando nosso equipamento novo chegar. Agora ficou show. Agora sim. Vocês vão ver que vai estar um pouco diferente o cenário, vai estar um pouco diferente os equipamentos que nós usamos no dia. Sempre melhorando, né? Essa é a grande verdade. Essa é a nossa ideia, né? Exatamente. Então, gente, seguinte, daqui a pouquinho a gente vai colocar o áudio aí para vocês verem, a conversa, o bate-papo que a gente teve com o André. Foi sensacional. Foi divino. Então, antes de assistir, que vai ser bom, sei que vocês vão gostar, já tasca o dedo naquele like, compartilha, curte, divulgue a palavra do sucesso para os seus amigos. E ficou alguma pendência, Ju? Se inscreva no nosso canal, Exatamente. Assista aí esse bate-papo com a Andréa Valente e mande para aquele seu contato que você fala, pô, cara, esse amigo meu tinha que ouvir isso daqui. Manda para ele, manda para todo mundo aí e ajuda a gente. Ajuda a gente. Bora pro vídeo. Valeu. Gente, eu queria apresentar a nossa convidada aqui, a Andréa Valente Melanda, e eu fiz até uma cola aqui, gente, que o currículo é enorme, é muito grande. Vamos lá, ó. A Andréa é formada em Pedagogia e Letras, é pós-graduada em Neuropsicologia, Psicopedagogia, Avaliação e Habilitação Neurocognitiva e se especializou na área de dislexia, neurometria funcional, biofeedback e é personal coach. E tem como sócio e o esposo, o Celso Melanda, lá do Supera. A Andréa e o Celso, eles moram na cidade de Artur Nogueira e trabalham aqui em Cosmópolis desde 2007. Trabalhou 10 anos na Prefeitura Municipal de Cosmópolis e em 2010, desde 2010, trabalha na Clínica Mente Ativa. Perfeito? Em 2016, gente, eles inauguraram a escola do Supera e fizeram um projeto piloto em parceria com o Consegue, lá na escola Lídia Onélia Calil A1 Crepaldi, que é mais conhecido como LOCAC. Esse para os íntimos, para os chegados, LOCAC. Em 2014, realizou um projeto no Camp, né, o Círculo de Amigos do Menino Patrulheiro. Um abraço lá para a Sônia. Queremos você aqui, Sônia, não esquecemos ainda. A Sônia, o Joel, a equipe toda. E envolvendo a capacitação dos jovens, né, que eles ali estão naquela idade do primeiro emprego, né, e a Andréa vai contar pra gente daqui a pouquinho todos esses projetos. Em 2018, um pouquinho antes da pandemia, em 2018, no Montessori realizou um projeto voltado na área de jogos, cidadania e ética. Ufa, ó, o currículo é imenso. É quase um pergaminho só de coisas que a pessoa fez. Exato, isso é sensacional. Coisa. Gente, quero, antes de puxar aqui com a Andréa, quero falar um pouquinho dos patrocinadores, as pessoas que estão permitindo que esse podcast aconteça. Hoje, como na semana passada, estamos usando o espaço do CNA, então eu quero agradecer aqui a escola. Não é só porque é minha escola, da minha sócia, mas sim porque nós acreditamos neste projeto. Tá? Então, o que é o projeto hoje dos parceiros de sucesso? Tá? É um projeto que a gente tem a ideia de fazer a cidade crescer através da educação, de trazer pessoas aqui que vão agregar na minha vida, na vida de vocês, tá? Com histórias de superação, com conhecimentos, com experiências, porque todos nós podemos crescer e aprender todos os dias. Então, uma das formas que nós encontramos isso é trazendo o podcast de sucesso para vocês. Tá? Um outro patrocinador hoje é o Supera, né? A Andréa está aqui representando o Supera, então agradecemos você de estar aqui pessoalmente, né? Não só por você estar vindo aqui representar o Supera, mas por trazer todo esse conhecimento. Essa bagagem, vai ser incrível. Essa bagagem que você está trazendo aqui para a gente. Tá? E não sei se vocês notaram, em cima dessa mesa aqui tem algumas coisinhas do Guerreiros Burger. Gente, sensacional. Aqui na cidade de Cosmópolis, não conheço hambúrguer melhor, principalmente que é feito de costela.
é digno de um É rei. diferente. É diferenciado. É diferenciado. Infelizmente, quem está aí do outro lado não consegue sentir o cheiro Não. que está aqui. Mas Já tem 20 delicioso, minutos né? que a gente está Nós- comentando isso. nós né? podemos Tá garantir sensacional. que é incrível. Tá? Abraço aí para a Patrícia e toda a equipe aí do Guerreiros. Tá bom, gente? Exatamente. Pessoal, vai ter no canto superior um QR Code, tá? Com a promoção do Guerreiro. Vai ter 10% de desconto para quem entrar pelo QR Code e usar o cupom SUCESSO10. É só acessar o nosso QR Code que vai direto para o WhatsApp do Guerreiro. Tá? Você que é de Arthur Nogueira, confirma. Não sei falar. Pati, perdoa a gente. Entrega. A gente está falando, mas não sabe. Se não entregava, agora está entregando. Mas entre em contato e pergunta para eles. Porque a experiência de comer um lanche do Guerreiros é única. Beleza? Falei de todo mundo? Esqueceu? Frango mais e Frango cia. mais e cia. Que tá com a gente aí também. Um abraço para você. Na semana que vem volta o Frango mais e cia. Queremos vocês aqui de novo. E o pessoal lá é sensacional. E Geraldo aqui, ó, tá no meu ponto. Não posso esquecer do Geraldo aqui no meu ponto invisível. Geraldo, muito obrigado por você estar participando com a gente. Estúdio Geraldo Vicente, isso mesmo? Então tá certo. Ele também vai deixar o telefone dele para contato. E quem quiser todos esses contatos que nós estamos passando, vai estar depois aqui na nossa descrição da live. Joia? Acho que agora foi todo mundo? Certinho. Todo mundo. Então Vamos lá. André, muito obrigado de você ter vindo aqui, bater esse papo aqui com a gente, tá bom? Seja muito bem-vinda ao nosso podcast de sucesso. Tá bom? Eu que agradeço a oportunidade, agradeço também vocês, o CNS, a oportunidade de a gente estar vindo falar um pouco sobre o desenvolvimento, a metodologia. Um projeto muito bacana que vocês estão fazendo, né? Até é o que a gente sempre propõe para os nossos alunos, já desde a educação infantil até que supera, essa competitividade onde todos se juntam para crescer. Não derrubar o outro, mas todo mundo crescer. Então, projeto muito interessante, parabéns para vocês, obrigada pela oportunidade, né? Que legal. Nossa, nós que agradecemos você de vir. E eu vou fazer a pergunta que eu fiz na live da semana passada. Eu pego as pessoas de surpresa mesmo, viu? Que é a pergunta que eu vou fazer para todo mundo. Todo mundo que vier participar com a gente, eu quero muito saber qual é a sua visão sobre sucesso. O que é o sucesso para você? O sucesso para mim é quando eu olho e vejo todo o meu percurso e a minha caminhada. O quanto eu desenvolvi, o quanto eu cresci, o quanto eu aprendi com o sucesso, com as coisas boas, com os que não foram tão bons assim, mas o caminho que eu percorri para chegar até aqui, isso para mim é o sucesso. Toda a evolução, Isso. né? Essa evolução, esse desenvolvimento, esse crescimento e as pessoas que fizeram parte desse crescimento. Nem todas as experiências são boas, na verdade, mas todas elas agregam Todas a gente. vêm para agregar. Todas vêm para Todas agregar. trazem com certeza. conhecimento. Dependendo do modo como a gente enxerga, né? Ou a gente sente e chora, ou a gente aprende e cresce com elas. Isso é verdade. Mas... André, é o seguinte, vamos lá. Você é formado em pedagogia e letras. E pelas suas especializações, você focou nessa parte mental, nessa parte cerebral. O que te chamou a atenção nessa parte? O que te encantou no começo da sua jornada? Quando eu comecei na pedagogia, eu sempre quis saber como é que o cérebro aprende e como ele não aprende. Porque tem algumas crianças que aprendem com facilidade, adultos também, e tem outros que não conseguem aprender tanto. A gente encontra na escola muitas crianças com dificuldade. Então, quando eu estava na pedagogia e mesmo nos outros cursos, a minha linha de pesquisa sempre foi voltada para jogos e artes e o desenvolvimento da inteligência. Eu queria entender como é que isso influencia no cérebro, se ele facilita o aprendizado, se a pessoa se abre mais, se a criança se abre mais para aprender quando eu coloco um jogo, quando eu coloco uma atividade de artes, do que quando ela está só ali naquela questão de lousa, caderno, livros, apostilas. E dentro das pesquisas, eu sempre vi que desenvolvia-se muito mais através dos jogos, né? Porque a gente estimula o raciocínio. Então isso sempre me encantou muito. Quando eu me formei na pedagogia, eu entrei em sala de aula, a gente até às vezes leva um susto, porque na teoria é uma coisa, na prática é outra. Sempre muda, né? Sempre muda. E aí eu comecei a encontrar crianças com muita dificuldade no aprendizado. Eu não podia ficar parada ali fazendo só o que eu sabia. Eu tive que buscar, aprender, para desenvolver melhor essa questão com essas crianças e com esses alunos. Para ajudar o outro, o próximo. Para ajudar o outro. Não dava para fazer só o que eu sabia porque não estava sendo suficiente. Então eu fui buscar mais formação e Encontrar caminhos informação. ali para todo mundo aprender, né?
E aí o que eu encontrei pelo caminho foi maravilhoso, foi surpreendente, e eu apliquei isso integralmente com todos os alunos em todas as áreas que eu passei. Passei pela educação infantil, ensino fundamental 1, 2, EJA, graduação, ensino técnico, cursos livres, em todos eu apliquei essa metodologia de jogos e de atividades para desenvolvimento de inteligência. Vamos lá, e é possível aprender com qualquer tipo de jogo? Ou tem jogos específicos? Porque assim, o que muita gente fala, meu filho tá jogando jogo X, sei lá. E isso vai fazer meu filho ficar violento. Isso aqui vai desaprender mais do que aprender com a educação, né? Eu quero até colocar um ponto importante aqui, assim, a gente tem uma pauta, né, da conversa, aqui a gente bolou alguma coisinha, né? Só que assim, as perguntas que eu vou fazer é de curiosidade minha real, né? E a gente tem o nosso backstage aqui, que é o nosso ponto eletrônico, aqui ó, que quem fizer perguntas, né, depois a Camilinha e o Geraldo vão mandando aqui pra gente poder tá respondendo também, então fiquem à vontade para perguntar, tá? E então assim, todo jogo é passível de se aprender ou tem jogos que realmente fazem mal? Como que funciona? Quando a gente fala aqui de jogos, está falando de jogos pedagógicos, aqueles jogos concretos, né? São esses jogos que a gente vai manipulando as peças. Os jogos de tecnologia, eles até ajudam em algumas áreas, desde que não seja em excesso, porque o excesso de atividades tecnológicas, a gente sabe que gera síndrome do pensamento acelerado. Então, realmente, não consegue mais pensar, não consegue ter foco. Quando eu preciso parar e analisar uma situação, o meu cérebro não me acompanha mais. Ele dispara e eu não consigo ter foco e nem parar para ouvir e interpretar alguma coisa que me passa. Então, o exagero desses jogos, ele não traz benefícios. Então, tem que ser dosado, né? 1 hora, 2 por semana, e ele está de bom tamanho. Por semana? Por semana. Tem estudos que passam, principalmente crianças, essas crianças que 1 ano e meio já estão ali com o tablet, o celular com o dedinho mexendo. Né? Nasce fazendo assim com o dedinho. Já nasce assim com o dedinho. Porque a gente escuta muito dos pais. Eu não sei mexer, e aí ele já sabe fazer tudo. E aí acha graça, acha que a criança é mais inteligente do que os pais. E a gente tem ouvido falar muitos estudos que a gente está numa geração que tem um QI mais baixo de toda. Caramba! Tem estudos falando isso. Que nunca teve nós tivemos uma geração com um QI mais baixo do que os seus pais. E a gente está tendo isso hoje. Caramba! Tem vários estudos mostrando essa linha. O que acontece com a criança pequenininha, está lá só no tablet, os pais acham que a criança é inteligente porque ela já sabe mexer no tablet e eles não. A criança está no momento de desenvolvimento, de socialização, de ouvir, de tentar repetir as palavras dos outros, de conversar. Quando ela está no tablet, ela está focada ali nos movimentos e esquece o que está ao redor dela. E eu imagino que com a questão da pandemia agravou mais ainda. Nossa! Então, habilidades específicas começam ali com socialização, foco, atenção, concentração. Não tem mais. Porque no tablet passa tudo muito rápido. A criança começa a ver um filminho, já tira e põe outro. Não vai até o final de nada. Então não consegue ter foco de início a fim. E né? ainda mais se, vamos dizer, um celular que trava um pouquinho, engasga alguma coisa. Né? As crianças, isso é uma coisa que eu ando reparando, as crianças não têm mais paciência para lidar com um adulto. A gente sabe que conforme a pessoa vai envelhecendo, vai perdendo habilidade. Vai perdendo a habilidade, a locomoção, então ela vai ficando mais lenta com o tempo. Eu acho que isso é um processo natural, pelo menos eu vejo assim. Então, às vezes, as crianças, eu vejo netos bravos com os avós, porque não tem paciência para lidar com uma pessoa que é um pouco mais carente de velocidade por causa do tempo. Esse declínio começa a partir dos 30 anos. E a gente perde uma porção de neurônios por dia, todos os dias. A partir dos 30? A partir dos 30, 30. E essa síndrome do pensamento acelerado? Não é só nas crianças. Eu posso desenvolver isso depois de adulto, por exemplo. Também. A ansiedade, gera uma ansiedade, porque eu estou o tempo inteiro mudando ali nas redes sociais, nos jogos, eu não consigo ficar focado até o final. Fora o estresse do dia a dia do nosso trabalho, a gente também não consegue ter o foco, porque isso acelera o pensamento. Se a gente vai ficar no celular antes de dormir, por exemplo, já não consegue dormir direito. Dorme, fecha os olhos, mas o cérebro não descansa. Continua trabalhando. O cérebro continua trabalhando. Por isso que todo mundo está reclamando que acorda cansado. Porque o cérebro não entra no sono profundo. E a gente só forma a memória quando a gente entra no estágio do sono profundo. Se não entrar no sono profundo, tudo que você viu no dia você perde. Então não tem aprendizado. Crianças na fase escolar não têm aprendizado significativo por conta disso.
É um efeito ali dominó, né? É um efeito dominó. Quando a gente fala de jogos, os jogos pedagógicos, qualquer tipo de jogo que a gente pode manipular, ele chama mais atenção, ele é mais divertido. Qualquer jogo desenvolve, mas não é o jogo pelo jogo. Precisa ter a mediação. O ideal é ter a mediação. Se eu compro um jogo, dou para a criança, se vira, faz do seu jeito, ela não tem interação, ela está ali sozinha, ela faz do jeito dela, vai descobrindo, vai usando a criatividade, isso é importante, mas precisa ter aquele momento com os pais da mediação, né? De, olha, como é que eu monto essa peça, como é que eu encaixo essa, questionar a criança para ela começar a pensar sobre o que ela está fazendo. E esses jogos, é jogo que a gente tem em casa? Jogos que a Seria gente tem em casa, uma construir, dama, né? um dominó, Baralho. Que jogo? Dama, dominó, baralho, xadrez, aquele bem antigo das Cinco Marias, que são aquelas pedrinhas que a gente joga uma e tenta pegar outra. Não sei se vocês lembram, né? Neto infantil. Eu trabalho a coordenação motora, a gente tem as 5 pedrinhas, joga uma e tenta pegar outra. Na minha foi do pegar... palitinho, que você tinha que puxar o palitinho assim, ó. E sem eles se mexerem, também vai trabalhar a coordenação motora, o dominó, que ele vai trabalhar com raciocínio, a contagem dos números, a sequência dos números. Então são jogos que a gente tem em casa, mas a interação é importante. E principalmente quando joga, né, com a criança, é aquele jogo ético. De não mostrar para a criança que ela está jogando com um inimigo, ela está com um oponente. Então, respeitar o oponente e ser ético na forma de falar e colocar o jogo, né? Mas qualquer jogo que tenha mediação desenvolve. Até para a criança conseguir aprender também a ganhar e a perder, né? Aprender isso. Eu não sei, mas assim, meu pessoal falando aqui, né? Eu não sou muito a favor daquele negócio que ninguém ganha, ninguém perde, todo mundo ganha. Sabe? Eu acho que perder faz parte da vida. A gente tem que ensinar desde novo que, olha, seguinte, você uma hora vai perder. Sei lá, você vai numa entrevista de emprego, você não vai talvez conseguir um emprego. Entendeu? É assim, você não ganha sempre. Imagina um chefe, né, falando, você não ganhou, não perdeu. Você só não vai começar. Você não... Chefe, você pode me dar um aumento de salário? Olha, você não vai ganhar um aumento, mas você não vai perder. Você só não vai ter nenhum dos dois, entendeu? É importante essa parte, né, André? É importante a gente chamar isso de tolerância à frustração. A pessoa que não suporta perder, não suporta ser contrariada, perder um jogo, arremessa o jogo longe, né? Então, quando ela perde, é porque a gente tem aquela cultura do erro, ele é prejudicial, ninguém aceita errar, né? E não é fácil, mas a gente aprende a lidar com o erro. Quando a criança perde, o adulto perde no jogo, o que a gente sempre trabalha na mediação. Primeiro, desenvolve empatia durante o jogo, porque eu tenho que olhar as peças do outro. O que o outro pode fazer. Então, eu estou tentando me colocar e entender como é que o outro pensa. Eu estou desenvolvendo empatia com a criança em pensar sobre o outro. E aí, toda ação gera uma reação. Então, se eu movimentar determinadas peças, quais são as consequências? O que o outro pode fazer com os meus movimentos? Então, eu já começo a aprender que é ação e reação. E quando a criança perde no jogo, a gente começa a perceber o que eu fiz que eu perdi. Como eu poderia ter feito para jogar de uma forma diferente? O que faltou analisar? Então eu começo a crescer com o erro. Ao invés de rejeitar, errei, acabou, não quero mais jogar. Então analisar o que foi que aconteceu para não sair do jeito que eu esperava. Até porque a gente está falando de autocontrole inibitório, de flexibilidade cognitiva, de pensar de formas diferentes, analisando o jogo. Eu tinha um jogo montado, uma estratégia montada. Quando o outro movimentou as peças dele, acabou com o meu jogo. Se eu não tenho flexibilidade cognitiva, eu abandono. Ou eu continuo com aquele jogo que eu estava fazendo e sabendo que eu vou perder. E isso é legal, porque são habilidades, né, que depois, mais pra frente, quando você tá ali na fase adulta, você tem mais facilidade, né, pra lidar, né? São as habilidades que vão importantes para você ter sucesso na vida. Tanto pessoal quanto profissional. Começa lá um jogo de dama. Começa lá quando a criança tem 2 aninhos, 3 aninhos, quando ela começa já a se perceber, né, em qualquer jogo que a criança pega. Então, às vezes a criança de 2, 3 aninhos está empilhando um monte de pecinhas que elas caem, já joga as peças longe. Então, nesse momento a gente já começa a mediar com a criança, trabalhar e conversar. Então, pais que estão aí do outro lado, tirem os tablets, os celulares e vão brincar com seus filhos. Equilíbrio, né? Não tão radical. Nada de tablet tem que ter, porque a criança precisa, ela está no mundo que ela vai precisar usar. Mas é o equilíbrio, 1 hora na semana tá bom. Crianças, pesquisem aí a amarelinha e vai brincar.
Cinco Marias, amarelinha, vai ver que é esconde-esconde. André, uma última pergunta ali dessa parte de jogos. Qual é o prejuízo, né, psicológico daquela família em si que, por exemplo, que só faz o filho ganhar, ele nunca perde, ele só ganha no jogo? Sabe, tá jogando dama, você acidentalmente ali provoca... Ai, nossa, errei a jogada, meu filho matou minhas 10 pedras que eu tinha aqui no tabuleiro. O que a gente fala na terapia, quando a gente está conversando com os pais, né, é na terapia da psicopedagogia, né, que é diferente da psicologia. Eu sempre coloco para os pais, deixa eu jogar um pouco com a mãe e tem que jogar um pouco com o pai. Porque antes a mãe de jogar com a criança. Não, dos pais, da criança, ela joga um pouco com a mãe, mas tem que jogar com o pai, porque a mãe sempre deixa ganhar, né? O pai ele que quer ganhar, então joga um pouco com cada um. O coração da mãe realmente é aquele coração de manteiga, aquele coração... Em casa é um pouco diferente, em casa a gente tem que jogar com a mãe, que nunca deixa ganhar, e com o pai que ganha um pouquinho. Mas essa questão, joga com a mãe, porque eu sinto que eu consigo jogar, eu vou ganhar, eu tenho uma luz no fim do túnel, eu sou capaz, mas joga com o pai que é mais desafiador, esse não me deixa ganhar, né? Então eu tenho que aprender a jogar. Quando os pais só deixam ganhar, a criança não aprende a olhar os erros, não aprende a perder. No jogo, tudo bem que não vai fazer muita diferença, porque ela não precisa jogar a vida inteira. Mas isso a gente está desenvolvendo habilidades. Sim. Então ela vai para a escola, o colega não joga do jeito que ela quer, a lição não saiu como ela queria. Ela foi fazer prova, estudou muito, tinha certeza que ia acertar tudo, tinha certeza que tinha gabaritado a prova, na hora que recebe, o resultado é péssimo, porque a questão emocional influencia, dá aquele branco, perde tudo, a nota está ruim. E o que ela faz em relação a isso? Não consegue nem analisar o que foi que aconteceu e o que eu poderia ter feito para não chegar com esse resultado ruim. Não consegue analisar, não desenvolveu isso, porque ela só aprendeu a ganhar. Caramba. Só um adendo de uma coisa que eu fiquei muito curioso quando você falou da questão do celular para dormir. Porque assim, eu vejo isso na minha família. Tem gente que meu filho demora para dormir. Nossa, ele vai dormir às 2 da manhã. O que você faz quando você coloca a criança na cama? Não, ele deita, aí ele pega o Nintendo Wii, que agora é portátil, ou eu dou o celular na mão, ele fica jogando até dormir. Eu vejo isso como um assassino da infância da criança. E assim, se a gente for levar no mínimo, quanto tempo a criança tem que ficar talvez longe do celular para deitar e dormir? Assim, a partir das 18, 19 horas da noite, já desliga a tablet. Até as 9, para dormir às 9. Até umas 9, 10 horas, para o cérebro começar a desacelerar um pouquinho. Se acalmando, desacelerar. E isso é um hábito, né? Cria um hábito, um vício de ficar no tablet, no celular antes de dormir. Aí é aquela coisa, a gente fala assim, porque é difícil criar filhos, né? O fácil é deixar ele fazer o que ele quiser, isso é mais fácil. Aí a gente coloca, mas ele não dorme se não der o tablet. Ou não dorme, mas dormia antes, né? Por que antes dormia e agora não? Porque agora tem um vício. Então o vício já não deixa dormir porque não está com o celular ou o tablet. Então a criança é aquela coisa, ela vai dormir, vai fechar os olhos, mas não descansa. A gente não vai perceber isso no dia seguinte, porque ela levanta, vai estar espoleta, pulando, brincando, mas ao longo do desenvolvimento dela, a gente começa a perceber uma lentidão no aprendizado. Né? Aprende hoje, então quando ela dorme, o cérebro não entrou lá no sono, no estágio profundo, que é o momento que a gente começa a sonhar, as memórias que deveriam ser formadas nesse momento não formam. Então ela tem que ver tudo de novo, toda vez. E não tem aprendizado, não tem isso para adulto também, né? Porque nós aprendemos no momento que a gente dorme, a gente guarda a informação ali naquele momento. A TV tem o mesmo efeito? Por exemplo, ficar assistindo TV, porque tem gente que gosta de assistir Fantástico, né? Até as 10 da noite. Né? A TV causa o mesmo efeito só, ou porque o celular ele é mais interativo, ele causa isso? O celular ele é mais interativo, ele é muito mais rápido, ele passa muito rápido e a gente comanda tudo que está passando ali, se é mais rápido ou não. A televisão já tem um ritmo mais lento, né? Mas o colorido dela, as luzes, aquelas informações, elas atingem também o cérebro. Tá? Da mesma forma, só que o celular ele atinge de uma forma diferente, porque ele é mais rápido, ele tem uma iluminação mais forte. Ele é mais agressivo. André, vamos lá. E vamos falar um pouquinho agora dos projetos, né? Como era esse projeto que vocês fizeram lá no LOCAC? No LOCAC nós estávamos iniciando com o Supera, aqui em Cosmópolis, e junto com o Consegue, o pessoal que estava no Consegue na época, nos procurou porque eles queriam levar algum projeto para as escolas, falava sobre diminuir violência, sobre pensar de uma forma diferente. E aí na época, com a diretora e a vice que estavam lá,
nós falamos de fazer um projeto piloto do Supera, até para divulgar e para as pessoas conhecerem que realmente através dos jogos e do Abaco, né, que a gente trabalha com o Soroban, que é possível desenvolver inteligência. Uma crença que a gente vê muito nas crianças, nos alunos, e os pais também, muitos pais falam, olha, fulano nasceu com um dom, ele é inteligente. Aí eu não nasci com tanta inteligência, então eu vou levar a vida desse jeito. E a gente sabe hoje, por muitos estudos, que inteligência se aprende, se desenvolve. O que é inteligência? Não é a quantidade, aquele conteúdo que eu tenho, mas o que eu faço com aquilo que eu conheço. Como que eu manipulo aquelas informações. Então, nós levamos o Abaco porque a maior dificuldade que a gente encontra é em relação à matemática. O Abaco é esse aqui que você trouxe? Isso. Gente, vamos abrir aqui. Gente, vamos fazer uma pausinha enquanto ela pega? Vamos abrindo aqui? Enquanto a gente... Esse é o Abaco pedagógico. Nós utilizamos esse aqui. Eu vou fazer uma pergunta. Enquanto nós vamos abrir, Tem o sabor aqui do lado de fora. tem o sabor? Ó, esse daqui é o Guerreiro Salada. Esse aqui, gente, deve pesar aqui 1 quilo. Olha isso. Esse é o Guerreiros Bacon. É Filadélfia, cheddar e o hambúrguer estará ao ponto. Então é brioche. O bom de você conhecer as pessoas há muito tempo é que ela sabe Legal, vem com conversa. imã. Vem com imã, gente, do Ah, Guerreiros. Que show, cara. Show. O bom de você conhecer as pessoas faz tempo é que as pessoas sabem o que você gosta. Então ela sempre mandou com molho Filadélfia. Patrícia, nós te amamos. Olha, eu sei que esse daqui é o lanche doce. Ah, A novidade deles, Como né? é que é o negócio aí? Lanche doce. Lanche doce. Peraí. Ah, Precisa ver. você tá brincando que tem lanche doce. Calma aí. Uau. Como que Pati, funciona? obrigado, você caprichou. Com você. Guerreiro, que você veio trazer pra gente. Cara, você merece um beijo da Paty. Patrícia vai mandar um beijo no você depois por nós aí. Gente, eu nem sabia que tinha lanche doce. Esse aqui é de doce de leite com banana e canela em cima. Cara, você... Gente, vamos Lindo, abrir tudo aqui maravilhoso. para o pessoal ver. Vamos abrir, vamos abrir. Vou tirando aqui, você vai abrindo aí. Ó, esse aqui é chocolate. Ah, é Hershey's, cara. E prestígio e coco ralado por cima. Então, vamos. É digno, é digno. O cheiro tá maravilhoso. Tá muito Cara, bom. Tá, eu já tava. O cheiro que já estava impressionante agora dominou mesmo. Agora que abriu. Calma aí que eu. Nossa, que delícia, cara. Rapaz, eu nunca imaginei um E a pão gente com banana. recebeu um desafio, né? De conseguir comer esse lanche agora. Falei pra Paty quando ela veio aqui com a gente sentar e conversar. Ela fez o desafio, eu falei, eu vou assoviar comendo hambúrguer. Então, é o meu desafio com ela. Começa a Gente, tá dica. muito grande. Rapaz, eu acho que eu tô ruim. Ah, pra mim? Vê se a sua mão tá melhor que a minha. Esse abre por aqui, né? É, quando você fala que o negócio vem lacrado, abriu. Nossa, Esse também tá lindo. Olha que capricho, André. Lindo, capricho mesmo. O Jesus cheiro amado. tá maravilhoso, gente. Esse é morango com Nutella. É geleia de morango. Caseira com morango e creme de avelã e cacau em cima. Maravilhoso. Se no céu tem comida, eu acho que é assim. Deve ser assim. Gente, eu vou comer uma batata aqui. Nós vamos pegando. Ó, a convidada escolhe o lanche que ela quer. É esse mesmo. É esse aí, É tá esse pertinho? mesmo. Muito bem. Como ela sabe o que eu gosto, eu quero esse ali. Sobrou o de provolone, que é o que eu mais gosto. Nossa, que batata. Está incrível. Digno, digno. Pode. Um abraço pra você, viu? Guerreiro, queremos vocês aqui. Guaraná Antártica, vem com a gente. Vem com a gente, ó. Queremos vocês aqui. E queremos ir aí também, aquele que for mais fácil pra vocês. É só chamar. É só chamar. Vamos lá. Todo mundo preparado? Todo mundo feliz agora? Vamos tentar resistir a essa tentação aqui. Tá bom? Eu vou tirar a água que a água faz mal. Vamos lá. André, explica, esse é o ábaco. Isso, esse é o Abaco. Foi que nós trabalhamos lá no LOCAC. Apesar de ser um instrumento de cálculo, o objetivo dele no Supera
É para trabalhar duas áreas específicas do cérebro. Pré-frontal, né, que a gente tem funções executivas, e aqui atrás do cérebro, que é o cerebelo. Porque são áreas importantes. Aqui no pré-frontal, a gente tem o que a gente chama de funções executivas. São funções que executam tudo para o nosso dia. Então começa com planejamento, atenção, foco, concentração, flexibilidade cognitiva. Minha agenda, eu uso um essa planejamento. parte. Eu tenho um planejamento desde a hora que eu acordo, o que eu vou fazer no meu amanhã, o que eu vou fazer no meu dia, o que eu vou fazer na minha semana, o que eu vou fazer na minha vida. Um planejamento de longo prazo, né? O que eu vou estudar, eu tenho um trabalho para entregar na semana que vem, eu tenho lição para amanhã, eu tenho um trabalho com o meu chefe, um relatório para entregar, eu tenho que me planejar com tudo. Então, planejamento é nessa área do cérebro. Iniciativa, né? Eu tenho tudo para fazer, pensei em tudo, mas não consigo iniciar. Aquela pessoa que não começa? Pensa em tudo, mas não consegue dar o primeiro passo. Iniciativa, é nessa área do cérebro também. Flexibilidade cognitiva. Então, eu tenho uma situação e posso pensar em várias formas de chegar naquele objetivo. Se eu pensar em só uma, de repente não é a melhor. E aí eu me frustro e abandono. Se eu tenho flexibilidade cognitiva, eu consigo refazer a rota a todo momento. Eu vou adequando o plano B, C. E o legal deve ser identificar, né, esses perfis, né, de desafios que a pessoa tem, para você saber onde você vai realmente focar, né? Quando a gente fala de autocontrole inibitório, né, que é o momento de pensar, o momento de agir, não agir por impulso, né? No ábaco vai trabalhar isso, vai trabalhar o cerebelo, que é essa parte aqui atrás, que é responsável pela coordenação motora. Tudo isso nesse aparelho aí. Tudo aqui no ábaco. Como que ele funciona? O ábaco, esse é o pedagógico, esse aqui é o pequeno. Então, o pedagógico, como é que ele funciona? Ele tem aqui essa linha aqui no meio, para lá, né? Essa linha aqui no meio é a régua de soma. E essas peças se chamam contas. Dá para pegar aí, Geraldo? Aqui, tá pegando. Toda vez que eu encosto uma peça aqui no meio, eu estou somando. Quando eu afasto, eu estou subtraindo. Cada uma dessas peças aqui de baixo valem 1. Então, se eu trouxer uma peça e encostar aqui, eu somei 1. Mais 1 eu tenho 2. Mais 2 eu tenho 4. Se eu afastar, tirei 3, sobra 1. Essa peça sozinha, aqui a gente diz para eles, para as pessoas que chamam, são as super poderosas, porque sozinha ela vale 5. Encostei essa peça aqui, eu tenho 5, mais 1 eu tenho 6. E se eu afastar, 0. Então as contas são extremamente simples, porque a gente parte do desafio básico, simples, que a gente tem que desenvolver linhas de raciocínio. E o nosso material então vem com as atividades simples, mas o modo de trabalhar no ábaco, eu olho para a apostila, e da apostila eu tenho que transferir os números para o ábaco. Eu não estou fazendo conta, eu estou olhando, eu tenho 1, subo uma peça, tenho 2, trago mais 2 peças, tenho 5, eu pego essa. Terminei de colocar os valores no ábaco, agora eu olho o resultado e escrevo. Sem fazer uma conta. Não faço conta. Eu coloco e tiro peças. Por exemplo, se eu fizer aqui, olha, 2 mais 1, mais 5, mais 1, menos 3, menos 5, mais 1, mais 2, mais 5, menos 3, menos 5. Quanto deu? Vocês fizeram a conta de cabeça? Não, né? Nem eu fiz a conta, só fui colocando e tirando peças. Então, neste momento, eu estou trabalhando com relaxamento no meu cérebro, estou trabalhando com essa função de estar atento ao que eu estou fazendo. Tá? E a gente trabalha com movimento de pinça. A gente segura um lápis dessa forma na mão e vai trabalhar com polegar e indicador. O polegar soma, o indicador tira. Eu tenho que utilizar esses dedos. Então, eu estou focado olhando lá. Por isso que eu tenho conta lá, 1 mais 2 menos 1. Minha conta inicial é essa. Porque não é o resultado em si, mas o movimento que eu estou fazendo, a atenção nesse movimento, que eu estou exercitando o cérebro. Então, na pinça, eu estou trabalhando o cerebelo, que é responsável pela coordenação motora fina, grossa. E quando eu estou olhando as atividades do ábaco, eu estou desenvolvendo pré-frontal de funções executivas. O ábaco, a gente coloca o ábaco pequeno, né, do aluno, a gente coloca ele em cima da mesa, em cima da atividade da apostila, para baixo das contas onde a gente está fazendo, né? Não para cima. Por quê? Quando eu coloco ele para baixo da atividade, eu vou olhar o número que está ali em cima e movimentar os olhos para o ábaco e movimento os dedos. Então eu estou trabalhando também o movimento dos olhos, que a gente chama de movimento de nistagmo. Quando a gente está fazendo a leitura, por exemplo, a gente está lendo... Né? Que é o cérebro, né? A gente não vira a cabeça para fazer a leitura no livro, a gente pula os olhos, né? Para ter uma leitura fluente, isso é ideal. Quando a criança tem dificuldade na leitura, a primeira avaliação que a gente faz na clínica é o do movimento de nistagmo, se os olhos mexem.
ou se ela vira a cabeça. Então, no ábaco, quando a gente está trabalhando com ele, a gente também está estimulando o nistagmo para ter esse movimento, do modo como a gente trabalha com o ábaco. E a gente está falando só do ábaco. Só do ábaco. É uma das 6 ferramentas que nós temos. Vou só pegar um ganchinho de uma coisa que você falou. Qual que é o método que você falou? Você falou o nome. Soroban? Soroban. O que é Soroban? Soroban é o ábaco. Nós temos milhares de tipos de tá. ábaco. Tá? Tem o ábaco pedagógico, que é aquele que a criança utiliza na escola, que é uma outra forma de trabalhar. O ábaco foi inventado pelos chineses, depois os japoneses utilizaram e adaptaram para começaram a chamar de Suampan, depois passaram a chamar de Soroban. Eles têm uma forma de trabalhar diferente do Supera, porque o Supera também adaptou o Soroban para a nossa metodologia. Tá? O Soroban, tem grupos de sorobanistas em Bastos, em algumas regiões aqui de São Paulo, tem os sorobanistas, eles fazem anualmente as Olimpíadas de ábaco, eles chegam no ábaco mental, no cálculo mental. Nós também fazemos, então no cálculo mental, eu vou falando as contas de vários níveis, e a pessoa, ela imagina o ábaco e enxerga peças de ábaco, ela não pensa em números. E aí chega o resultado para ela mentalmente. E aí nós estamos trabalhando com velocidade de processamento de informações e raciocínio. Uma dúvida agora. Vamos supor que o número seja alto. Aí eu troco o valor da peça? Cada peça vale 10. Se eu precisar de um Cada 10, por vale exemplo, eu tenho aqui a casa das unidades, eu tenho 9. E eu preciso somar mais um, não dá. Então eu vou trocar com o 10. Eu somei 10, mas eu só queria 1. A diferença é 9, eu tiro. Aqui vale 50 já na dezena. Aqui vale 100, aqui vale 500. Aqui 1.000, 5.000. E que são essas peças vermelhas? Aqui as coloridas é uma representação do ábaco pedagógico, tá? Então do aluno, ele tem pontinhos na linha para saber qual é a casa de referência dele. Então a cada coluna vermelha é uma casa de referência. Se eu escolher trabalhar com esta coluna, que é a minha coluna de unidade, então unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Se eu escolher trabalhar com esta coluna, aqui é minha coluna de unidade. Então é sempre uma referência de onde eu estou trabalhando, que é a minha unidade. Nossa, que... Cara, e a gente tá falando assim... Interessantíssimo. E ele não é para trabalhar matemática em si, ele vai trabalhar raciocínio. Raciocínio lógico. Raciocínio lógico. Então, por que ele parte de atividades bem simples? Por exemplo, 1 mais 1 menos 2. Essa é a conta básica inicial. E quando vocês chegaram com esse aparelho, né, lá no local aqui, qual foi a reação dos alunos? Quando a gente fala em ábaco, não importa de onde ele veio, o que falaram, meu Deus, é matemática. Foram 2 grupos, né, que elas montaram lá para nós. E a primeira fala dos alunos, não me venha com matemática, que a gente odeia matemática. Eles falaram isso para vocês? E agora? Não, eu não vou trabalhar matemática, já eu vou sim, trabalhar chegou no primeiro dia já foi isso. Primeira coisa, não venha com matemática, a gente aceita tudo, menos matemática. Foi até antes do bom dia. Antes do bom dia, qualquer coisa menos matemática. E essa é a fala que a gente escuta até de adultos. Tenho medo de matemática, trava, não consigo pensar. E matemática é interpretação também, né? Então, às vezes é o raciocínio de interpretação que não funciona direito e não caminha na matemática. Eu vejo isso, claro, faz alguns meses aí que eu fiz o Enem, alguns meses atrás, né? Mas eu lembro disso, quando a gente faz prova, muitas coisas a gente fala, né? É a pegadinha, talvez é a famosa pegadinha, porque nem tudo é conta. Às vezes você faz uma interpretação do exercício e você já encontra o resultado ali dentro. Né? E as pessoas ficam, nossa, mas é enorme esse exercício, eu vou ter que fazer essa conta daqui para lá e puxar e vir e voltar. Mas às vezes é muito simples, porque é o que a gente estava falando desde o início, né? Às vezes falta essa questão do raciocínio lógico, da pessoa fazer uma simples interpretação do texto ali, né? E, que nem eu estava falando, eu estou achando muito bacana, porque eu nunca imaginei que de um simples ábaco, que é uma coisa que até pouco tempo atrás você encontrava em qualquer papelaria para comprar, mas as pessoas não dão esse valor. Não sabe o quanto é possível trabalhar e desenvolver com ele. Ele é o nosso carro-chefe, a gente utiliza ele em todas as aulas, mas a gente não está trabalhando matemática. É colocar e tirar números, só isso. Você sabe olhar para o papel, enxergar o número 2 e colocar 2 peças? A gente fala, sei, então é fácil, então coloca. O que te impede? Nada, então coloca. E depois embaixo do 2 não tem mais um? Esse foi desse jeito. Tem mais um, então coloca lá mais um. Mas a regra é colocar mais um com o polegar. Agora o próximo número, menos 2. Tira 2. Quanto ficou? Tem uma peça aqui, então esse é seu resultado. Você fez conta? Não. Foi difícil? Não.
Então eu estou trabalhando aqui também com velocidade de processamento de informação. O que seria isso? Quando eu escuto uma informação, por exemplo, alguém me para e pergunta que horas são. Até eu processar isso, entender, olhar para o relógio e dar a resposta, quanto tempo eu levei para fazer isso? Escutei uma piada, já dei risada de imediato e entendi? Quanto tempo eu demorei para entender isso? Isso é velocidade de processamento, que é o que a gente leva desde criança. Quanto tempo eu levo para entender aquela letrinha que a professora colocou na lousa, que é letra A? Que quando eu junto com a letra B, dá lá o BA. Quanto tempo eu levo para entender isso? Aí a gente escuta muita gente falando, mas cada criança tem o seu tempo para aprender. E aí a gente deixa? Não, eu preciso estimular esse cérebro para aprender no mesmo tempo que os outros. Porque o tempo em si passa. Passa. Né? Daqui a pouco a criança está lá na quarta, quinta série, só que o raciocínio dela está na segunda. Está na segunda. A gente não fala, por exemplo, de uma criança que a gente sabe que o padrão é começar a andar por volta de 1 ano, né? 1 ano e pouco. A criança está com 3 anos e está engatinhando. A gente não fala, mas cada um tem seu tempo para aprender a andar, deixa. Não, a gente corre a acudir, né? E a leitura e a escrita, o aprendizado é a mesma coisa. Cada um tem um tempo, uma lentidão de aprender, tem. Mas a gente tem que estimular o cérebro, amadurecer esse cérebro, para ele aprender mais rápido. E isso independente da idade. Né? Até a terceira idade a gente consegue estimular um raciocínio mais rápido para eles. Só para a gente fechar os projetos aqui, depois eu tenho várias perguntas, nós temos várias perguntas nessa parte assim focada para a terceira idade. E quanto tempo levou esse projeto lá no LOCAC? Assim, essa transformação dos alunos foi anos? E o legal, eu quero saber o resultado desses alunos também, né? O que aconteceu com eles? O resultado, ele é rápido. Quando a gente começa a trabalhar com as 6 ferramentas, né, o Abaco, ele é importante. Eu só trabalhei com o Abaco e com os jogos, eu não utilizei as 6 ferramentas, só trabalhei com 2, mas o resultado ele é rápido. Não quer dizer que aquele cérebro está pronto, a gente leva muito tempo para desenvolvimento, mas o resultado é rápido para a gente começar a ver. Então eu tive dois grupos, um grupo no primeiro semestre e um grupo no segundo semestre, e aí eles trocaram. O resultado até foi rápido, pela fala dos alunos, dos pais e até dos próprios professores, principalmente de matemática e português, que eles colocavam que os alunos tinham dificuldade. E depois eles começaram, tinha alunos em situação de risco para reprova, para recuperação, e eles saíram desse grupo de risco, mesmo porque eles começaram a mudar a postura deles, não foi só em relação a raciocínio, mas a postura, eles começaram a perceber, sou capaz de aprender, eu também consigo, a autoestima deles melhorou bastante, começaram a ter mais autonomia. Então foram 2 grupos de 6 meses, em 6 meses a gente conseguiu um bom resultado. 6 meses? 6 meses. 6 meses. Que legal. Nossa. E passaram a falar, adoro matemática. Eu nunca imaginei, eles falam assim, eu nunca imaginei que eu fosse falar que eu aprendi a gostar de matemática. Parabéns. Perderam o medo. Parabéns, parabéns. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos tirar o lanche e vamos colocar no pratinho, porque a Patrícia mandou o pratinho pra gente, e eu tô com uma dó de ver esse pratinho vazio. Então vamos. Vamos. A gente quebra esse galho, faz esse. Vamos quebrar. Eu vou chamar o nosso backstage aqui. Backstage. Vem cá, backstage. Venha, nos ajude a limpar um pouco a mesa. Temos muitas coisas aqui. Vou chamar a nossa youtuber. Camilinha youtuber. Vem aqui, por favor. Gente, essa é a nossa youtuber. Ela vai aparecer um pouquinho aqui. Muito obrigado, tá? Muito obrigado. Aqui, ó. Leva para nós, Camilinha, por favor. Muito obrigado. Muito gente boa, viu? Agradecemos. Porque, como tem muita coisa aqui na mesa... Porque tem, vamos dizer assim, tem vários tipos de jogos aqui na mesa, né? Tem alguns que eu lembro da época de escola, tipo o Tangram, que tá ali. Vou tirar aqui, só para poder dar uma mostradinha no Tangram que tá aqui. Então tem o Tangram, esse aqui eu lembro da minha infância. Crianças, Tangram, são essas peças em formas geométricas, entendeu? Que servem para a gente poder fazer alguns tipos de atividades, coordenação motora. Claro, a Andréa vai explicar melhor, tá? Mas são essas pecinhas aqui. Tem várias formas, tá? Abaixa o aplicativo, digita Tangram na Apple Store, no Google Play, entendeu? Vocês vão fazer coelhinhos, vai ser muito legal. Mas a Andréa vai explicar melhor para que serve o Tangram. Isso. Quem quiser ir lá na Supera retirar um brinde de um Tangram, também fica à vontade. Exatamente, gente. No Supera tem Tangram. O pessoal vai levar de brinde. Vai levar de brinde. É só De passar madeira? lá e dizer que assistiu aqui a live de madeira, muito bonitinho. Quiser abrir um, pode levar e passar lá e pedir
de vocês. Então larga o raio do celular e Vai pegar pegar o Tangram. Amanhã cedinho, vocês já passam lá no Supera Passa e e pega retiram lá. o seu. Isso. O Tangram é um quebra-cabeça com 7 peças, são figuras geométricas. E a gente monta milhares de figuras com o Tangram. Ele vai trabalhar aqui com orientação espacial, então, sabe, as mulheres que dirigem, o meu carro cabe nessa vaga? Para que lado que eu tenho que fazer o retorno? Para que lado que eu viro? Para me localizar. Para as crianças, aquela questão do traçado da letra P, o B, o Q, que são letras que giram, mas são muito semelhantes. O Tangram, ele estimula e trabalha esse tipo de raciocínio. Tá? Além da gente trabalhar a questão de concentração, de foco, o principal trabalho que a gente desenvolve, a gente fala que são habilidades socioemocionais. Perder o medo de aprender, perder o medo de fazer o novo, sair da zona de conforto. Todo cérebro é inteligente, mas ele é preguiçoso. Ele busca a zona de conforto porque é mais seguro eu fazer aquilo que eu já sei. Porque eu não vou errar, porque se eu errar vem a frustração e a frustração dói. Quem não tem tolerância à frustração não faz o novo. Então fica sempre na mesmice. Imagina um colaborador que faz sempre a mesma coisa por medo de dar aquela opinião. Todo mundo reunido, dando opiniões para resolver um problema e eu não consigo me expor. Aí vem o outro cutuco, fala pro colega baixinho, aí ele vai falar alto e ele ganha todos os outros, né? Porque não conseguiu falar. Então, assim, por exemplo, vamos supor que eu sou líder, né, de equipe, eu quero fazer um treinamento com o pessoal, quero fazer eles saírem dessa zona de conforto. Com um simples Tangram, eu consigo fazer tudo isso. Com o Tangram. Não é só coisa de criança. Ah, ideia é de criança. Não. Isso aqui a gente utiliza com adultos, aqui vou fazer brincadeira, olha, a gente tem aqui as 7 peças, a gente começa sempre com um desafio crescente, a gente parte do mais simples, básico, porque o meu cérebro ele sente assim, isso eu sei fazer, isso é tranquilo, então eu vou pro próximo, até de uma forma inconsciente. Se eu pedir aqui para pegar uma peça, para mim um quadrado, que é uma única peça, é fácil? Eu já vou nessa pecinha aqui, ó, quadradinho top. Isso, como é que a gente sabe que isso aqui é um quadrado? Porque tem 4 lados. Tem iguais. 4 lados iguais. Se eu dividir a peça aqui ao meio, o que a gente tem? 2 triângulos. 2 triângulos. 2 triângulos idênticos. Então, super fácil o desafio, né? Tranquilo. Topam mais um desafio nível 2? Manda. Vamos montar um quadrado agora com 2 peças. Pô, vamos lá, ó. Eu vou pegar do... Vai, você escolhe uma, eu escolhi outra. Vai, peguei a do Supera aqui, ó. Beleza. Ó, pela união Vamos dos lá. seus poderes fez um quadrado. Beleza. Aqui, gente, Joia. não sei se vocês estão conseguindo acompanhar aí, mas aqui a gente pegou 2 triângulos e fizemos um quadrado. Juntamos Mostra lá, aqui, pessoal. ó, quadrado. E por que vocês escolheram essas 2 peças? Eu fui na lógica de cortar o quadrado no meio que você fez ali. Dois Exato. triângulos. Porque você deu a dica pra Deu gente. a bola. Então vocês Perfeito. guardaram aquela informação e acrescentaram, modificaram a estratégia. Se um quadrado eu corto ao meio e tem 2 triângulos, então é isso que eu preciso para montar. Tem como montar um outro quadrado com o que sobrou na mesa? Com 2 peças? Com essas aqui, Isso, com essas que sobraram. esses outros São triangulinhos. 2 triangulinhos 2 nozinhos triângulos aqui, ó. pequenos, também dá para montar um quadrado. Exatamente. Então vocês tinham um problema para resolver, que era montar o quadrado com 2 peças e resolvendo de 2 formas diferentes. A gente chama isso de pensamento lateral. É quando eu consigo pensar em várias soluções para o mesmo problema e eu posso analisar qual é a melhor. Porque se eu não tenho esse pensamento lateral, o que faz? O problema aparece, eu vou resolver sempre do mesmo jeito. Às vezes não é a solução mais assertiva, mas eu não tenho outra forma de pensar, vai desse jeito mesmo. Né? Então isso a gente trabalha desenvolvimento de pensamento lateral. Aí vamos para o desafio 3? Montar um quadraado com 3 peças? Ok? Vamos. Vai. Vamos lá. 3 peças. Isso. Ó. Um quadrado com 3 3 peças. peças. Vamos usar a lógica. Até o metade de um quadrado aqui já tem uma peça. Soma esses 2. Com a soma dos catetos. Agora a gente pega. Você escolheu esse daqui para ser metade do seu quadrado, certo? Isso. Esse triângulo E grande. se a gente fizer assim, ó, a gente faz mais um quadrado. Mas É um quadradinho encaixa nesse aqui, ó. Mas são só 3 peças. Isso. Aí, ó. Muito bem. Joia. Pô, parabéns. Parabéns pra nós. Perfeito. Parabéns. Vamos pro nível 3. Vamos para o nível 4, então? Bora. Montar um quadrado com 4 peças? Aí agora vamos pegar a grande. Um quadrado com Quadrado com 4. 4 É, peças. vamos pegar a grande agora. Vamos pegar Eu a acho que grande. precisa ser a grande. Tem que ser- Se precisa de mais é, peças para montar, É, metade bom. tem que ser grande. Ó, que quase deu um quadrado. Se a gente jogar agora. Isso, forma um triângulo. Olha, você triângulo. voltou a montar um quadrado lá, Vou ter que né? montar um quadrado ali, ó. Agora põe aí.
Rapaz. Muito bem. Era nível 4, rapaz. Aqui não é pouca coisa, não. Por que vocês montaram com esses dois triângulos um quadrado para tentar encaixar lá? Ah, eu fui pegando os quadrados anteriores e fui somando umas peças foi novas. meio que robótico, assim, É, né? Foi instinto, né? Na verdade, o que tinha que montar era um triângulo com elas, né? Sim, Como o é. objetivo final era um quadrado, e vocês já tinham montado um quadrado aqui, o cérebro pensou, opa, esse daí eu sei fazer, é fácil. Ele nem pensa no que realmente deve ser feito. Ele foi lá, pegou as duas pecinhas conhecidas e fez o que ele sabia, um quadrado. Ao invés de montar o triângulo. Aí depois vocês foram lá e montaram o triângulo, que o cérebro conseguiu reprocessar a rota, né? Então teve um processamento bem rápido, parabéns. Depois a gente pode montar o quadrado com 5 e com 7 peças também. Qual que é o número de peças máximo que dá pra chegar num quadrado contando? 5 e depois 7. Sete? 7 são todas as peças. Vamos parar por aqui? Vamos parar. Gente, a gente consegue montar, viu? A gente conseguiria fazer o nível 5. Claro, óbvio, mas Mas a gente vai passar para as outras ferramentas, né? Vamos falar das outras Vamos coisas. lá. Tá, vamos falar das outras coisas, vamos falar. Gente, é o seguinte, eu queria saber, agora a gente falou da escola, né, em si, e o do campo. Como é esse projeto ali empresarial com os meninos? No campo, assim, é o primeiro emprego deles, né? Então sempre tem... É uma fase difícil. É uma né, fase André? difícil. Primeiro que não sabe o que estão procurando, como se portar dentro da empresa, qual é o comportamento corporativo, a linguagem, né? E o que a empresa está olhando, o que a empresa está buscando nesse aprendiz, nesse aluno. Quando a gente estava trabalhando com jogos, com eles, tanto eu quanto o Celso, que ele tem uma linguagem mais corporativa, a gente estava buscando não só desenvolver inteligência, mas mostrar para eles como que é o trabalho em equipe, mas numa equipe que cresce junto e não que um tente derrubar o outro. E dentro dos jogos a gente consegue analisar, e tanto que nas dinâmicas de grupo a gente utiliza bastante os jogos para observar quem é líder, quem compartilha, quem é aquele que ajuda, quem é aquele que consegue enxergar o problema, mas não consegue tomar uma atitude. Tem o mandão também? Tem o mandão, tem aquele que quer que faça tudo do jeito dele, não escuta os outros falarem. E a gente não só identifica, mas consegue mostrar para o aluno, quando ele começa a ter esse comportamento, ele se percebe no jogo. Porque a gente tem algumas dinâmicas que a gente tira esse do grupo para analisar o restante. E ele enxerga o comportamento dele nos outros. E aí ele começa a ver o que precisa mudar. E o jogo, ele trabalha amadurecendo o cérebro. O cérebro a gente vai amadurecendo a partir do nascimento, é amadurecimento cognitivo que a gente diz. E com os estímulos dos jogos, eles fazem com esse cérebro que ele vai estimulando e amadurecendo. Não só na questão da inteligência, mas na questão de relacionamento intrapessoal, interpessoal, a empatia, essa percepção do que a empresa está buscando, que eu posso oferecer, né? Porque entrar numa empresa com um currículo é uma coisa, se manter na empresa e crescer é outra, né? Exato. E é isso que a gente oferece, até entra, mas quanto tempo você se mantém lá? E o quanto você consegue crescer lá dentro? Qual é o seu diferencial? A gente colocava sempre para os alunos que quando eles enviam um currículo para a empresa seleciona os pares, os parecidos com eles. Então, se tem lá graduação, se tem ensino médio, se tem alguma experiência, todos que foram selecionados têm um currículo semelhante. Qual é o seu diferencial? O seu diferencial é lá na dinâmica, quando você pensa mais rápido, quando você tem uma boa comunicação, quando você consegue ter tomadas de decisões assertivas. Você acaba se destacando. Né? Esse é o seu diferencial, né? As suas habilidades. Que é isso que a gente desenvolve. E até uma dúvida, né? Que a gente tinha, né? E qual era o trabalho do Supera, né? Porque geralmente assim, a gente via crianças, né, indo, né? Então a gente ficava assim, nossa, será que o Supera é um tipo de reforço escolar? Pra quem não sabe, né, o Supera é vizinho nosso aqui na escola, né? Ele é aqui pertinho. Pertinho. Então a gente vê as crianças passando e indo pra lá, mas a gente não tem, assim, uma ideia do que eles estão indo fazer, né? Por que eles vão até lá? Então, E a gente já viu que crianças, jovens, agora na área profissional, também. terceira idade. Sim, eu ia falar isso agora. Não tem idade. Não tem Supera, idade. Não tem idade. Tem uma aluna que fez 94 anos essa semana passada. Gente, mas eu vou falar por experiência própria. Meu avô, né, quando ele estava vivo ainda, ele fez uma época, porque ele teve Parkinson e ele teve Alzheimer. Então, na verdade o Parkinson veio porque o Alzheimer forçou o sistema nervoso dele. Então ele começou a tremer, segurar nas coisas e tal.
E o que ajudou ele por um bom tempo foi o Supera. As aulas do Supera, por exemplo, geralmente quem pega Alzheimer, as pessoas falam, se não cuidar nada, o que? Uns 3, 4 anos, dependendo da pessoa. E meu avô levou anos e anos, né? 12 anos, eu acho, 10 anos. E André, Então, para esse pessoal que nem o avô do Danilo, a gente consegue curar, não existe tem, cura, né? Mas a gente consegue assim retardar, dar uma qualidade de vida assim mais longínqua? Sim, eu tenho alunos com sequelas de AVC, tenho alunos com Alzheimer, tenho alunos com Parkinson. No Alzheimer, por exemplo, eu sempre faço uma avaliação antes de matricular o aluno, porque dependendo do estágio que está o Alzheimer, já não tem mais o que fazer. Então a gente não pode receber o aluno porque ele não tem mais autonomia. Mas quando é um estágio inicial, eu tenho vários assim, inclusive era um neuro que encaminhava, né, para a gente, esses pacientes. Então, constantemente, mensalmente, ele faz avaliação com esses nossos alunos. E eles mostram que eles estão tendo um ganho pequeno de memória, mas não estão mais perdendo. Mas a gente não fala em reverter, não dá para colocar isso, mas se você não perde, você já está ganhando. poxa, Claro. nossa. Então eu tinha uma das alunas, até lembro, foi mais marcante, foi logo no nosso início, os filhos trouxeram porque ela se perdia na rua, não sabia mais voltar para casa, então não saía mais sozinha. E ela começou a fazer Supera, então toda aula, uma vez por semana, toda aula como se fosse a primeira aula dela. Tudo de novo, meu nome, quero o abaco, tudo de novo. Mas depois de uns 5, 6 meses, ela já ia de carona embora com as outras alunas e ela começava a contar onde é que ela morava, dava um ponto de referência. E na primeira aula, quando eu perguntava, quando meu filho vier me buscar, você pergunta, eu não sei onde eu moro, né? E depois ela já estava dando endereço para ela ir embora de carona com as outras meninas, com as outras senhoras, né? Então elas iam embora. Você sempre O clubezinho dela, o clube da Luluzinha. Mas o Supera, quem faz Supera? Quem quer ter um diferencial. Uma visão que muita gente tem do Supera, e é errado, que a gente tem sempre mostrado isso, é que faz Supera quem precisa. Então quem tem déficit de atenção, hiperatividade, dislexia, síndrome de Down, são só esses. Esses se beneficiam muito, mas só eles que precisam do cérebro. Todo mundo precisa. Nossa. Então o Supera é para quem quer ter desempenho. Eu tenho também advogados, tem médicos, tem pessoas que buscam gerência de banco que estão fazendo Supera com a gente, porque quer ter um diferencial na hora que for lá tentar algo diferente dentro da empresa. Então o Supera é para quem quer usar o cérebro e precisa usar todo o potencial. A gente usa uma parte pequena do nosso potencial do cérebro. Então lá a gente consegue desenvolver. Então é para todas as idades. A gente tem aula uma vez por semana, e essa uma vez por semana de 2 horas a gente aplica 6 ferramentas, né, dentro das aulas. E ali com essas ferramentas a aula ela é individualizada, apesar de ser no grupo. Então eu tenho lá agora, por conta da pandemia, 6 alunos na turma. Cada aluno tem um material diferente, um nível diferente, apesar de ter a mesma idade, mas níveis diferentes de aprendizado. Então a gente chama de aula mediada. Eu vou passar com cada um dos alunos e entender qual é a dúvida dele naquela atividade. Então, se ele está com a atividade pronta, ele me conta como é que ele pensou para fazer. Por que é importante? A gente chama isso de metacognição. Muita gente chega no resultado, mas não consegue contar como é que chegou naquele resultado. Por isso, a todo momento no Tangram eu pergunto, por que você escolheu essa peça? Você precisa me contar a sua estratégia. Quando eu penso sobre ela, eu consigo melhorar numa próxima vez e desenvolver e aplicar de outras formas. Para Então, a realmente gente vai... não ser aquela questão da sorte. E o automático. Tá, E o automático. Fiz e não sei porque fiz. Então não serviu para nada. Né? Eu preciso saber contar. Então quando o aluno chega com atividades, a primeira pergunta, estando certo ou errado, a primeira pergunta é como você pensou. Eu tenho que entender a linha de raciocínio do aluno, porque se estiver errado e ele não entendeu, eu vou partir do modo como ele pensa, que é diferente do modo como ele pensa. Pode até ser a mesma dúvida, a mesma atividade, mas pensam diferente, não adianta dar a mesma explicação. Podem ser irmãos gêmeos. Que pensam de forma vão diferente. pensar diferente. É impossível, acho que 2 pessoas pensarem exatamente igual. Não tem como. Então, o aluno, por exemplo, você não sabe o que ele está fazendo na atividade dele. Ninguém sabe a atividade um do outro, né? Porque cada um está com uma atividade diferente. Então, o treinador, né? Nós somos treinadores, nós que nos adaptamos ao aluno. Muito interessante. E aí a gente entende e ajuda ele a construir um raciocínio. Então, quando é que ele sai daquela atividade e vai para outra? Quando ele construiu o raciocínio dele. Se ele não consegue sozinho, a gente está ajudando. E se ele não conseguir fazer aquela atividade, a gente vai perceber que tem alguma coisa ali, qual é a habilidade daquela atividade que ele não desenvolveu. Aí a gente volta um pouquinho naquela habilidade e desenvolve as outras. Aí ele chega naquela atividade e ele consegue chegar no resultado. André, e a gente
comentando, né, um pouquinho antes, da pandemia em si, né? Eu ia falar isso agora. Né? Teve já é comprovado, né? Você que é dessa área neurocientífica, né? Já é comprovado alguma sequela, assim, neurocomportamental nas pessoas, Por conta da assim, Covid? isso, lapso de memória, alguma coisa assim? A gente tem algumas situações. Quem não teve Covid, mas só teve esse afastamento, esse isolamento. As crianças perderam bastante por conta da falta de convívio, mas o pessoal dos 60 a mais, da terceira idade, também perderam bastante por conta desse convívio. Então tiveram um declínio, às vezes, né? por conta do isolamento. Um declínio mais acentuado, então, por exemplo, numa conversa, acabam se afastando das conversas porque não conseguem interpretar e entender na velocidade ideal que os outros estão falando, por conta disso se afastam. Isso os idosos. Isso. Certo. As crianças também tiveram um comprometimento ali nessa questão da interação social, do convívio, da conversa, porque a criança aprende falando, fazendo trocas, né? E aqueles que tiveram com o Covid, já tem estudos falando que deixa sequelas, né? Não se sabe ao certo quais, o que se faz. Eu tenho caso na família, minha filha que teve Covid, um Covid muito leve, né? Nem precisou hospitalizar, tomou medicamento em casa, 2 dias já estava bem. Mas em relação às sequelas, a gente conversa com ela, ela é muito inteligente, faz mestrado, trabalha, pesquisadora, mas a gente percebe quando está conversando com ela percebeu isso, que ela troca algumas letras, algumas palavras durante a fala, e coloca uma palavra no meio do assunto que não tem nada a ver, ela precisa parar e pensar qual é a palavra que ela colocou ali que não era adequada, o que ela não tinha, né? Um desenvolvimento maravilhoso. E nós começamos a perceber isso, né? Lógico, a gente já atuou, já trabalhou para conseguir sanar esse problema. Claro. Mas a gente tem alguns alunos que já tiveram Covid e eles relatam isso. O raciocínio um pouco mais lento, a memória. É porque o Covid afeta cada sistema diferente um do outro, né? A gente tem pessoas assim que, literalmente não senti nada, né? Que são os assintomáticos, né? Tem pessoas que... Mas mesmo assim, mesmo sendo assintomático, algumas vezes tem essas sequelas. até mesmo não tendo Mesmo sintoma nenhum, assintomáticos. ainda dá alguma coisa assim, Pode de vez dar em quando. alguma coisa. Caramba! E nem sempre percebe, né? Quando é que você vai perceber, às vezes, que o seu raciocínio está lento? No momento que você mais precisa. Você começa a perceber, aí a gente começa a colocar, quando é muito sutil, a gente começa, eu acho que eu estou cansado, acho que eu estou estressado, acho que eu não dormi bem. Esqueci um negocinho ali. Não consegue relacionar. Nossa, que interessante. Porque assim, ao meu ver, quem fosse assintomático, literalmente não tivesse sintoma nenhum, fala assim, a pessoa não teve nada, passou batido, sabe? Tem gente que às vezes passa para outra pessoa e nem sabe que foi ela que passou, porque ela nem sabia que tinha. Né? Mas eu não sabia que era possível essa pessoa assintomática ter alguma sequela do Covid. Tem algumas pesquisas que mostram isso, né? Que falam sobre isso. Alguns concordam, outros não, mas eu vi, pelo menos na minha casa, eu vi que teve uma mudança ali. E uma parte que você falou assim, nossa, e caiu assim muito bem assim na minha família em si, né, assim, o caso, que você falou que os idosos têm esse entendimento mais lento, né? E eu vejo assim na casa da minha avó, por exemplo, que a gente se reúne assim em poucos grupos, claro, de final de semana, às vezes vai lá visitar ela, tudo, e de uns tempos pra cá eu percebi minha avó mais quieta. Mais isolada. Será que é por isso que ela não está acompanhando assim, a velocidade da conversa e ela está se afastando? Pode ser. A gente sabe que a terceira idade tem um declínio, a partir dos 30 anos a gente começa a ter declínio, que a gente chama de velocidade de processamento de informação. Então é aquilo, o que eu pego, o que eu escuto, o que eu vejo, né? Eu preciso ouvir vocês falando e eu vou pensar e dar uma resposta. Ou simplesmente interpretar, entender o que vocês estão falando e continuar. Mas eu estou entendendo, a gente está interagindo. Na terceira idade, dependendo do declínio que a pessoa já teve, por N fatores, a gente está conversando e a pessoa não está conseguindo nem entender o que você está falando. Se a gente fala arroz, feijão, entendeu macarrão, não entende nada. E aí começa a perguntar. Na primeira vez ela pergunta o quê, na segunda repete, na terceira pede para repetir. Só que com o tempo a pessoa vai cansando e vai se sentindo incomodada e que está incomodando o outro. E às vezes envergonhada. Não lembro mais o nome das pessoas, não lembro o nome dos filhos, não lembro o nome de neto. E ela começa a evitar. Pessoal da minha família. Não esqueça seu nome, vai
E tenha mais paciência, né? Muita paciência, porque todo mundo vai passar por isso, Exato. né? E não é uma questão assim, que nossa, já não tá batendo bem, já não tá gaga. Não é da fase. É natural. Exato. É natural. É mais natural às vezes do que a gente consegue imaginar, né? E para mim, algumas coisas que você tá falando, eu realmente estou percebendo. Que nem essa questão de ficar mais devagar com o tempo, né? Raciocínio lógico e diminuindo a velocidade. E eu tô achando muito legal. Mas assim, uma das coisas que eu queria muito entender um pouquinho, a gente não tinha combinado nem nada, mas eu gosto muito de Lego. E eu tô vendo aquele negocinho ali, ó. Você falou que são 6 jogos diferentes. Isso. Desafios, né? A forma de jogar. Isso. O que é isso daí? O que é isso aí? Isso aqui é a parede colorida. A gente trabalha bastante com o que dá pra ver daqui. Com crianças a partir de 3 anos, mas também com o pessoal da terceira idade. Como chama? Parede colorida. Então a gente tem que construir, porque é uma parede, né? A gente tem que construir. A gente tira as peças e tem que construir as paredes. O nível 1 é simplesmente encaixar as peças e não pode deixar nenhum vazado. Por exemplo, como esse aqui, né? Não pode sobrar esse furo. Então, quando a pessoa está encaixando, a criança, ele tem que entender que se a peça não cabe assim, básico, eu pego a peça e virei assim. Isso é um raciocínio básico, mas a gente analisa quando a pessoa está montando, que muitas vezes está assim, não dá certo, aí vira assim. Aí tenta aqui. Aí não deu, tira essa peça e pega esta, que só muda a cor, mas ela é idêntica. E tenta encaixar e não consegue. Mas não consegue fazer isso aqui, girar a peça. Quando a criança não consegue fazer isso aqui, ou ela começa a desenvolver isso aqui de girar a peça, ela já começa a entender as letrinhas que ela está fazendo lá no primeiro, segundo aninho. Caramba. Então, isso daqui ele trabalha muito com raciocínio. Então ele está trabalhando o primeiro nível, que é simplesmente encaixar as peças. Esse é o primeiro nível. E como no Tangram tem 7 níveis, né? Tem aqui também. Esse aqui, o nível seguinte, deu conta de montar esse? Nunca fica só naquilo. Não é uma coisa simples. A gente trabalha com desafio crescente. Eu passo do mais simples, dei conta desse, entendi. Meu cérebro entendeu como funciona, ele consegue me contar como é que eu faço, ele processou, vou para o próximo nível. Porque não adianta eu partir direto para o último nível, porque eu não vou entender. Muitas vezes a pessoa abandona, se ela não é persistente, ela abandona o desafio. Como é na vida. Aí a gente vê no jogo como a pessoa é na vida. E aí a gente fala, só serve para analisar a pessoa o jogo? Não, serve para desenvolver. Através do jogo eu vejo como a pessoa é, mas aí a gente pontua. O que a gente precisa desenvolver? Dá para mudar essa característica da pessoa que tudo começa abandona? Ou não tem iniciativa para nada? A pessoa começa um curso, e passou ali um ano e meio. E a gente tá falando que o jogo desenvolve. E eu falo para você por experiência. A gente, quando vai fazer a matrícula de alguém aqui na escola, a gente senta e conversa com a pessoa. Eu já fiz inglês em algum lugar, eu já fiz espanhol em algum lugar. Vamos fazer uma nivelação, vamos ver onde que você entra aqui no nosso material. Mas tem pessoas que chegam assim, eu nunca fiz. Mas nunca fez, você nunca teve contato? Gosto de jogar muito online. Jogo muito online, mas a gente sabe, né? Principalmente que teve algumas empresas que saíram do Brasil, como a Nintendo. A gente está vendo que o PlayStation está chegando aí aos R$7 no Brasil, não é? R$7.000 no Brasil, não é à toa. É tudo importado, então o Brasil mesmo agora tendo muito mais jogos ainda em português, não, mas ainda tem uma boa variedade de jogos só em inglês. Só em inglês. E a gente já teve pessoas que vêm aqui para conversar com a gente, fazer uma nivelação e cair, nos últimos livros. Isso eu nunca fiz, eu só gosto de jogar inglês. Então, como a gente está falando, se você tem um foco, se você tem um objetivo, o jogo ele pode ser um caminho para você alcançar aquilo e desenvolver. Eu mesmo, a gente estava até conversando um pouco, esses dias antes de a gente vir aqui para o podcast. Eu até conversei com a minha psicóloga, falei, eu acho que eu devo ter TDAH, ou TDA no mínimo. Falei assim, eu esqueço as coisas, eu não presto atenção, eu tô às vezes mexendo no celular e de repente esses dias mesmo conversando com o Ju, a gente estava lá conversando, trabalhando, coloquei o copo para encher no filtro, deixei, saí. Fui perceber que a água caiu no chão assim, Falei, nossa, deve ser TDA, eu devo estar com um déficit de atenção impossível.
Mas tudo que você está falando, hoje eu vejo, realmente encaixa. Essa Tá questão- encaixando na parede conversando aqui. Daqui a pouco nós tá falando que é igual o André aqui, ó. Tá assim. A gente Entendeu? fala muito dos jogos para desenvolvimento, para aprendizado. Para o inglês é importantíssimo. Porque a gente vê que a gente sabe que muita gente começa o inglês e abandona, né? Porque não tem persistência, Sim. porque acha que é difícil e porque não tem o que a gente chama de propriocepção, é se perceber. Muita gente aprende o inglês, mas acha que não está aprendendo. E, né? e isso é uma coisa engraçada. Teve uma vez que veio uma mãe, eu dei muita risada quando aconteceu isso aí depois. Porque assim, ela chegou e falou, olha, minha filha não está aprendendo. Eu falei, mas a menina é boa, ela sempre teve boas notas, sabe? Tira 10 nas provas. Como assim? Não, ela chegou em casa e falei, filha, o que você viu hoje na aula? Nada. Não tem como, só que eu não tenho visto nada. Falei, peraí, vou chamar a professora. Quando a professora chegou, já chegou falando inglês com a menina. Não deu nem tempo da menina pensar, já chegou falando inglês. Sentou na recepção, falando inglês, e a menina respondendo. Porque a professora nem sabia o que era o assunto que ele tinha chamado. Só e o aluno já chegou conversando. Porque desde o primeiro momento que a pessoa entra em aula, o professor não fala em português. As aulas são 100% em inglês. Então, naturalmente, é até engraçado. Às vezes a gente está no mercado, gente, eu estou no mercado, não estou trabalhando. Não precisa falar comigo em inglês no mercado. Os alunos Só gente fala aqui. ela chegar assim na gente na rua e fala, hello, fala assim, oi, sabe? A gente está na rua. É legal, eu tô brincando, pode chegar em inglês com a gente na rua. Mas quando a mãe viu a filha falando inglês, ela falou assim, mas minha filha falou que não sabia nada, mas é porque muitas vezes O tipo de pergunta foi errado, o né? tipo de pergunta foi errado e nem sempre é só isso também. A criança, ela fica tímida. Ela às vezes tem vergonha de se expressar e falar o que ela sabe para o pai e para a mãe, pela questão do medo de errar e ser julgada pelos pais. A gente vê isso aqui. Às vezes a criança vem e ela, eu não sei, sabe, eu não sei falar. Mas quando a gente estimula, ela fala, ela conversa. A gente tem esse foi um dos casos que eu achei muito interessante. Aí a mãe falou, deixa pra lá, tá tudo certo, tá tudo certo. E a gente tem uma outra mãe, que se ela tiver assistido o nosso podcast a próxima vez, eu quero falar o nome dele se vocês permitirem, mas que eles foram pra Disney uma vez. Eles foram pra Disney, aí o menino já fazia inglês aqui com a gente, acho que faz uns 3 anos, mais ou menos. E eles falaram que eles estavam lá no Magic Kingdom, esperando, né, pra poder entrar num brinquedo. E tá na fila, daqui a pouco a mãe olha, cadê meu filho? Cadê? Menino de 8 anos, cadê meu filho? Quando olha pra trás assim, umas 3, 4 famílias pra trás, a criança tinha feito amizade. Em inglês. Daqui a pouco veio o menininho assim, falando assim, pai, como é que fala, eu não vou lembrar o brinquedo agora, tipo roller coaster, alguma coisa assim. Como é que fala montanha-russa em inglês? Ele falou, tá bom. Voltou a conversar em inglês com o menino. A mãe chegou aqui maravilhada, falou, não é que aprende mesmo? Com 8 anos meu filho fez amizade lá no Magic Kingdom. Falei, olha, que legal. Por quê? Aí estava num ambiente que automaticamente Isso já estimula. Então é legal a gente ver essa questão que a partir do momento que você é estimulado, as coisas acontecem. Né? Esses jogos são para estimular isso, não são à toa. Né? A gente conversou esses dias, né, o Ju, eu e você, e eu fiquei surpreso. Como às vezes uma coisa que a gente tem em casa, que a gente estava falando no começo, um baralho, né? O que é só no começo? Um baralho, uma dama, um jogo de xadrez, pode evitar às vezes problemas futuros que a gente nunca imaginou. Eu queria perguntar para você, gente, não sei se eles podem fazer em casa, né? Mas tentar, é interessantíssimo. Nossa, muito interessante. Conta aí pra gente, o Celso tinha comentado com a gente, do jogo de dama que vocês faziam lá no campo. Você consegue dar uma explicaçãozinha pra gente como que é esse jogo de dama? Deixa eu ver, ele fazia uma aula lá e eu fazia uma outra. Nós tínhamos E várias formas de trabalhar. eles jogavam em dupla, era dupla contra dupla. Nós fazemos algumas dinâmicas, né? Tem esse dupla contra dupla, tem outras formas de fazer.
Dupla contra dupla, eles têm que se conversar antes de fazer o movimento da peça, ouvir a opinião do outro para eles tomarem uma decisão. Só mexe uma vez. Um só que mexe, mas então eu estou jogando com você contra ele mais um. Então na nossa vez a gente tem que conversar e identificar qual a melhor jogada para nós. Então dá uma discussão, né? Primeiro a gente tem que chegar no mesmo pensamento, analisar a situação e tomar a decisão. Pessoal que está em casa nesse friozinho, final de semana, vamos jogar bola ainda. E uma outra forma que nós fazemos também, uma outra dinâmica, tem uma dupla jogando damas, a gente dá um tempo, 5 minutos de jogo, um pouquinho menos, deu tempo, levanta e troca de lugar. Vem outra pessoa, outra dupla naquele seu jogo. E tem que entender o que você estava fazendo ali e dar continuidade. Mas não começa do zero. Não começa do zero, continua dali. Isso dentro da empresa, a gente pega às vezes uma empresa em andamento. Com certeza. O que estava sendo feito ali? Vou desmanchar tudo e partir do zero? Não, mas eu preciso entender o que está acontecendo ali. Aonde o serviço parou, eu vou assumir. E vou dali para frente. O que estava dando certo, o que precisa mudar, ter essa visão estratégica. Ou uma outra dinâmica que a gente faz também, deu lá 2 minutos de jogo, a gente gira o tabuleiro. Então eu estava jogando com a preta, agora eu jogo com as peças brancas. Nossa. E agora, com o que o outro fez... Sem avisar os jogadores. Sem avisar, a gente vai lá e gira o tabuleiro. Peraí, mas eu montei uma jogada maravilhosa, foi pro outro. O que eu vou fazer com ele que ele deixou Na vida profissional, que momento que seria esse? É aquilo, eu estava esperando algo e recebi diferente. Eu fui construindo alguma coisa dentro ali da empresa para conseguir um cargo, uma apresentação, e na hora mudou tudo. A gente vai trabalhar com flexibilidade cognitiva, vamos recalcular a rota, né? Que plano que eu tenho agora? Com o que me deram, né? São limões, então eu vou fazer o que com isso? Ou às vezes já veio um negócio muito bom, porque o outro estava jogando muito bem. Então, foi sorte ou foi azar. E junto com a sorte, então, tem uma concorrência. O que eu vou fazer? Pô, trocou meu chefe, né? Nossa, eu tava fazendo tudo certinho lá, o cara já tava para me promover, mas ele saiu e foi trabalhar em outro lugar. E aí? Então, são dinâmicas, não é só o jogo. Não é só empurrar e tirar a peça. O que eu faço com o que está acontecendo? Com as adversidades. Eu imagino assim, né? Olha que legal. Vamos imaginar, né, esse jogo acontecendo lá no campo. Porque assim, os adolescentes em si, é aquela idade assim que um é mandão, Eu não aceito, muitas vezes não aceito o que é diferente. Então, dama, eu tenho aquele padrão de jogo. Né? Mudar o modo de fazer aquele jogo que eu sei habituado, zona de conforto, não aceito mudar. É o quadrado, né? É o quadrado. E vocês identificavam assim, os perfis deles? Eles próprios. E colocavam eles juntos, assim, para ver o que dois mandando junto? Dependendo do que a gente estava buscando, né? Quando a gente precisa mudar esse perfil, que a pessoa se percebe, porque não adianta eu, o Celso, quem está avaliando, perceber isso e não fazer nada pela pessoa. Claro. O objetivo é que a pessoa tenha mudanças, né? Que ela se aprimore. Então, às vezes, a gente montava grupos, mas um ou outro saía e ficava avaliando, porque eles conseguiam ver o que nós estávamos vendo, porque a gente estava de fora. E aí ele começava a se identificar, olha, nossa, eu faço isso. O que você pode fazer de diferente? O que você acha desse comportamento? Está adequado? Você vai chegar aonde você espera com esse comportamento? Não. O que você pode fazer? E a gente sabe que mudança de comportamento é um exercício árduo para a pessoa, ela tem que querer. Mas o primeiro passo é ela perceber que tem esse comportamento, aceitar para depois mudar. Esse pessoal, né, que fala assim, eu nasci, eu sou assim. Sim, Gabriela. Eu sou sempre assim, vou morrer assim. Isso, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Isso é percepção. Eu sou ariano. Ariano é assim, ó. Não adianta. Não adianta. Assim, touro não ouve ninguém. Escorpião é vingativo. Ai, meu Deus. Não é assim. Você que se identificou na sua casa, não cutuque o parceiro, não cutuque o amiguinho que está do lado, falando assim, tá vendo, amor? É assim, né? Calma. A gente fala de modificabilidade do cérebro. O cérebro se modifica. Se modifica até na parte estrutural, física mesmo, de desenvolvimento. A gente, durante as nossas aulas, a gente tem temas. Toda aula tem um tema que fala sobre um determinado assunto. Porque a gente está trabalhando com habilidade socioemocional, então eu preciso me perceber para ter alguma mudança, para aprimorar. Se eu não me perceber, não serve para nada. Então a gente trabalha com histórias, com temas, com conversas. A gente está trabalhando neste mês com os temas de generosidade, de honestidade. Então aí a gente mostra o que a generosidade faz no cérebro, até tem um QR Code que os alunos apontam lá para depois
entrar mais a fundo no que é a generosidade, o que ela faz no nosso cérebro, por que a gente se sente bem quando faz bem para alguém, né? Porque o nosso cérebro libera ocitocina. Liberou ocitocina, eles tiveram uma aula também já no passado, falando do quarteto da felicidade, ocitocina, dopamina, serotonina, que são os hormônios da felicidade. Como que a gente faz para o nosso cérebro produzir esses hormônios, que não é só atividade para o cérebro com supera, mas é atividade física, é o tipo de alimentação, é o conjunto. Você tá achando que é só dinheiro que Fazer traz algo felicidade? diferente. Traz bastante. Bastante. Dinheiro Ajuda. paga supera, dinheiro paga empresa, a gente é feliz. Então ajuda bastante. Sabe aquela frase assim, ó, dinheiro não faz a gente feliz, mas manda a gente de Sedex? Entendeu? Dá pra sobrar o lanche do guerreiro, então deixa a gente muito feliz. Sim, eu vou falar um negócio aqui no meu ponto, chegou aqui no meu ponto, que é uma promoção do Guerreiros que hoje é quarta, tá? Não esqueci aqui, ó, tá no meu ponto aqui, ó, o pessoal do ponto tá falando comigo, ó, que quarta-feira, mandou no meu WhatsApp, que tem um combo que são 2 lanches mais uma suquita de 2 litros, é R$50, e o combo 2 são 3 lanches mais uma suquita de 2 litros, 65. Para quem conhece esses lanches aqui, vai ver que mais que compensa. Então, só para lembrar vocês, entra no QR Code que tá aonde? Aqui, aqui. Aí, ó. Tá vendo? Aqui no meu ponto fala que eu tenho que fazer assim, ó. Então, tá aqui. Entre em contato com eles, que tá sensacional. Beleza? Isso é toda quarta-feira. Toda quarta-feira. Então você que está aí assistindo, por exemplo, nossa, não vou conseguir pedir hoje, que hoje é sexta. Fica tranquilo, guarda aí o contato do WhatsApp, tudo. Na quarta-feira entra esse combo aí na promoção. Antes da gente encerrar, queria agradecer de novo os nossos patrocinadores. Vamos lá, você puxa aí? Vamos lá. Vou tentar não esquecer de ninguém. Tá? Aqui, produção? Na tela? Poxa, está ali. Muito obrigado. Olha o ponto aqui sendo muito importante. Meu ponto. Temos o CNA que está aqui patrocinando este evento. Queremos agradecer à escola. Muito obrigado. Temos o Frango Mais e Cia, tá? Que está aí com a gente desde o nosso primeiro podcast. O padre, eu lembro só da apelido dele. O padre Ele é maravilhoso. E está assistindo a gente lá ao vivo. Padre, muito obrigado. Temos aí o Geraldo, tá? Que está aqui ajudando, tá aqui no ponto, lembrando a gente de tudo, beleza? O pessoal do Guerreiros que mandou esses lanches. Gente, de verdade, eu não sabia que tinha o doce. Eu estou esperando acabar a live para comer. Então, peçam para comer conosco, tá? Temos aqui também, ficou faltando alguém? E um abraço para todo mundo lá do Supera. Um abraço para todo mundo do Supera e para todo mundo que está assistindo a o gente. Celso, que ficou um pouquinho envergonhado de vir. Celso, pessoa sensacional. Queremos você aqui, Celso. Você não nos escapará ainda. Queremos você aqui, tá? Esse foi o nosso bate-papo aí com a Andréia Valente. E aí, gostou? Sensacional, divino. Gente, foi tanto assunto, foi tanta coisa interessante, os projetos que ela está fazendo, os projetos que ela já fez. Cara, eu achei muito interessante aquela parte dos jogos. Foi sensacional. Eles desenvolveram lá no camp, no LOCAC, maravilhoso. Não, eu não sou pai ainda, você que é pai deve ter gostado muito mais da parte que ela falou sobre a questão da saúde, né, física das próprias crianças, de dormir mais cedo, né, o que fazer. E preocupa a gente, cara, porque principalmente na pandemia, né, os pais que estão aí do outro lado vão se identificar. Principalmente na pandemia a gente fica com aquilo, sabe? Falar, vou deixar, pro meu filho não sair, não ficar entediado, vou deixar ele jogar mais um pouquinho, deixar ele dormir até mais tarde, e a gente não se dá conta quanto isso é prejudicial. Exatamente, eu vejo isso na minha própria vida, né? A gente que é adulto já sofre dormindo pouco, Que já tem uma consciência maior, né? Exatamente, imagina uma criança que não sabe o que está acontecendo. Né? Então, para mim, foi muito esclarecedor. Fala ainda mais aquela parte, como eu mesmo comentei durante o vídeo. Né? Meu avô teve Alzheimer, então eu sei o quanto é importante fazer aquela ginástica mental. Exato, quanto ajuda. E a prevenir. Né? Às vezes você pode prevenir uma doença. Né? Então, isso também é uma coisa muito interessante. E pessoal que está nos assistindo, infelizmente, uma parte da conversa não está no ar. E a nossa internet oscilou um pouquinho e aí tivemos que fazer esse final alternativo aqui, explicando um pouquinho ali do finalzinho do bate-papo. Exatamente. Então,
Andréia, você está convidada a voltar aqui assim que quiser, tá? Fica o convite aí para você, tá? Traga o Celso, né? Nossa, Exato, o ele Celso ficou tem que tímido. vir agora. Exatamente, ele ficou tímido, né? Para quem viu o vídeo sabe que o Celso é o esposo da Andréia, então ele ficou tímido, não quis participar, mas fica o convite para ele vir também, tá? E galera, é o seguinte, ainda estão aqui os brindes do Supera. Exatamente. Quem quiser retirar um Tangram, pode ir tanto no Supera, na Rua Expedicionários, quanto aqui no CNA da Rua Moacir do Amaral. Exatamente. Por enquanto, nós ainda estamos no Facebook, no E Instagram. no YouTube. Muito obrigado, né? No YouTube, estamos no Facebook e no YouTube. Tá? Logo estaremos expandindo nossas redes. Quem sabe aquela rede social roxinha, que não pode ser falado o nome aqui, né? É proibido falar, mas todo mundo sabe qual é. Estaremos lá também. E era isso, Ju? Era isso. Gente, muito obrigado de terem acompanhado todo o vídeo. Agradecemos toda a nossa equipe também, que ajudou muito a gente, aí, nossos patrocinadores sensacionais. E gravem aí, toda quarta-feira, às 7 horas. Curte, compartilha, se inscreve e divulgue a palavra do sucesso para aquela pessoa que você conhece. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, até a próxima.